Célio Alves, do Orçamento Democrático. Quando e como vai ser realizado o Orçamento Democrático esse ano? Vai ser virtual ou presencial? Boa tarde, Célio. Boa tarde, Goreto. Prazer enorme falar contigo, com o Peterson, com o José, com toda a equipe do Diário do Sertão. Parabenizar o empreendimento, que a cada dia só cresce. E respondendo objetivamente a tua pergunta, nós temos um planejamento de data, possivelmente para junho e julho, mas isso ainda está em fase de definição. O governador João Azevedo tem de conciliar essa agenda do orçamento democrático com a dele, para que ele possa estar presente, como é o esperado da parte da população. Então, creio que até o princípio de maio nós vamos ter isso definido e anunciado. Mas, a princípio, o que eu posso dizer é que teremos o ciclo de audiências e, em função da pandemia, mais uma vez, deveremos fazer de forma digital, virtual, completamente. Se tivermos futuramente o controle dela com a vacinação de toda a população, poderemos voltar à modalidade presencial, que sempre foi um hábito do orçamento democrático, reunindo grandes multidões, inclusive aqui em Cajazeiras e região, para dialogar sobre o orçamento público. Muito bem, já que estamos falando para a rede de rádios e para a TV Diário do Sertão e atingimos todas as regiões do Sertão, gostaria que o senhor falasse quais foram as obras que foram reivindicadas no ano passado, que estão em andamento ou concluídas, começando pela região de Cajazeiras. Nós temos aqui muitos investimentos que são resultantes do orçamento do ano passado e muitos outros também que vêm de outros exercícios financeiros e outras audiências do orçamento que não foram possíveis de serem atendidos naquele momento e que estão sendo atendidos agora pelo governo. Mas, especificamente de 2019, eu destaco uma obra que foi anunciada pelo governador João Azevedo recentemente naquele pacote de obras rodoviárias de 435 milhões de reais, que é essa estrada de Bonito de Santa Fé até Serra Grande, ali que contempla também São José de Piranhas, toda aquela região, ligando essa parte do Alto Sertão à região do Vale do Piancó. É um trecho, inclusive, que eu conheço bem, já andei por ali e sei da necessidade que temos de construir aquela rodovia para que impulsione o desenvolvimento econômico e a inclusão social também das pessoas que anseiam por essa grande conquista. Na região de Souza. Na região de Souza nós temos obras, inclusive estive ontem lá e visitei a Perimetral, que começou recentemente, já um movimento de terra, uma obra de mais de 10 milhões de reais. Há também lá uma requalificação e reforma da Escola Celso Maris, quase 2 bilhões de reais, e uma série de outras obras também. E aqui em Cajazeiras, já que estamos falando de obras, eu posso destacar a estrada na qual estive há pouquinho tempo, antes da entrevista, de engenheiro ávidos ou ávidos, né? Dependendo da pronúncia. Estrada de Boqueirão, é isso? Exatamente. Ali nós temos 13 quilômetros de extensão, são 13 milhões de reais de investimento, uma obra muito importante, sonhada, vocês sabem disso, porque no dia a dia aqui como profissionais da imprensa escutavam, né? Acolhiam essas solicitações da população. E ali a empresa está fazendo um trabalho que me deixou assim entusiasmado, com muitas máquinas, operários, fazendo aquilo que se espera de uma boa empresa. Então creio que logo logo nós vamos ter aquele distrito com o seu acesso asfaltado e vai ser muito bom. Não apenas para quem mora ali em Boqueirão, mas também para Cajazeiras, para toda a região. Temos ainda a obra da quarta adutora, que vai resolver o problema do abastecimento de água de Cajazeiras, que tem uma certa intermitência e com essa quarta adutora vai ter a regularidade de seu abastecimento. Uma obra de 20 milhões de reais, com 18 quilômetros de adutora, dos quais 15 já estão prontos, ou seja, 80%, a obra já está dentro da cidade e esse ano ainda vai estar concluída servindo a Cajazeiras. Muito bem. Célio, e uma outra questão que já foi colocada no orçamento democrático é a construção do Parque Lienar e despoluição do Açude Grande. O senhor tem alguma informação sobre essa obra? É uma obra que, de fato, é importante e nós temos que levar em consideração que algumas obras têm uma responsabilidade direta do Estado, outras do município. Algumas outras, elas terminam por se confundir quanto à responsabilidade. Obviamente que, no final, na ponta, o beneficiário é o cidadão.
mas o Estado prioriza aqueles investimentos que são de sua alçada. Isso é a regra. Não quer dizer que, em alguns casos, nós não tenhamos também a capacidade e a disponibilidade de atender obras que têm um caráter mais urbano. Entretanto, é preciso considerar de que a prioridade nossa é justamente atender essas obras que têm cunho mais regional, que muitas vezes, embora encravadas em alguns municípios, elas atendem mais do que aquele município. Mas essa discussão, obviamente, ela não está morta, não está parada, e nós vamos continuar a dialogar para que, no momento certo, possamos chegar com aquilo que a população espera, que é o atendimento. É preciso compreender que o dinheiro é finito, as demandas não, elas sempre vão existir e em maior número do que a capacidade nossa, e é por isso que nós temos o orçamento para priorizar e o orçamento democrático, que é essa participação da população, discutindo com o governo e dizendo o que é mais importante para ela. E agora, a pavimentação de acesso do Detran de Cajazeiras. Essa obra está em execução, R$1.700.000. Eu lembro, inclusive, que eu estive na inauguração da Ciretran com o governador João Azevedo. Ficou um belo equipamento de encher os olhos. Nem todas as cidades paraibanas de porte médio e grande, como Cajazeiras, possuem um equipamento daquela magnitude. E, claro, percebi que faltava o acesso, né? Porque o caminho até lá, de barro, e agora o governo está fazendo, está transcorrendo dentro da normalidade, mas com a necessidade de dar um ritmo maior à obra para que a gente possa concluí-la o quanto antes. É outro grande investimento para a cidade. Peterson Santos, José Neto, ele está ouvindo agora o secretário Célio Alves. Querem fazer mais alguma pergunta? Gostaria, nesse momento, de agradecer a participação do Célio Alves, que é o representante do Orçamento Democrático Estadual. E um assunto muito importante aqui para Cajazeiras é a luta em torno do Açude Grande. É uma luta que, inclusive, foi incluída no Orçamento Democrático Estadual, a luta pelo Parque Linear e também pela despoluição, um projeto que está na Cagepa de despoluição do Açude Grande, e que aguarda-se aí uma certa programação do governo do estado. E outra questão é em torno da escola Manuel Mangueira, uma escola que foi inclusive licitada e que, de acordo com informações, será construída uma nova escola, uma nova estrutura e não uma reforma e ampliação. Eu queria que o secretário pudesse falar sobre esses dois pontos: o Açude Grande, o Parque Linear e despoluição, e a reforma ou construção do novo Manuel Mangueira. Célio Alves. Muito obrigado a Peterson pelos temas colocados, inclusive sobre o Açude Grande a gente tinha tratado um pouco, mas eu posso complementar. José Neto falou. Foi José? José Neto. A pergunta ela é muito pertinente porque versa sobre um investimento que é importante para a cidade, que tem a ver com o seu aspecto urbano. Há uma demanda hoje em dia muito grande das pessoas de terem um espaço de convivência, né? Nós estamos hoje com restrição social, mas a pandemia vai cessar, vai ser controlada e teremos a oportunidade de ter encontro, de as pessoas interagirem. E esse equipamento, o governo do estado, evidentemente, tem interesse em realizar, mas nós estamos ainda na fase de diálogo, de estudos, enfim, porque ele é um equipamento que tem caráter mais urbano, mas, portanto, uma obra municipal, e é preciso que o estado ele dê prioridade, sobretudo quando o recurso não é suficiente para tudo, aquelas obras que são mais de sua responsabilidade. Mas, volto a dizer, não exclui a possibilidade de a gente caminhar para o atendimento de uma demanda como essa. Há demandas que surgem e que o governo tem a capacidade de atender rapidamente. Há outras que esperam um pouco mais. É o caso da estrada aqui de Boqueirão que eu acabei de mencionar. Mais um dia chega a oportunidade de se fazer e entregar à população. Com relação a outro ponto da escola, é uma verdade. Nós temos, inclusive, não apenas essa, mas no estado inteiro, muitas escolas que, de tão depreciadas, ficaram numa situação em que é melhor fazer a demolição e começar do zero. E o governo tem procedido muito nesse sentido. Então, são obras que reforçam bastante o ensino, porque mais do que a parte pedagógica, que evidentemente é o principal, nós também temos que ter uma boa qualidade de prédio, de equipamentos, de mobília, para que os profissionais da educação façam aquilo que sabem no dia a dia, que é compartilhar conhecimento com o alunado.
E temos outras obras aqui na região, de ginásio, enfim, o programa Bom de Bola está presente, né? São muitos investimentos. A educação tem uma capilaridade muito grande, até por ser a secretaria que congrega boa fatia dos recursos públicos, né? Um investimento de 25% que a gente tem que ter até por força constitucional e a presença dela mesma. Às vezes o Estado não tem nenhum equipamento em um município menor, mas tem uma escola ali servindo a população. Obrigado, secretário. TV Diário do Sertão, diretamente da nossa Motolink.